Esse é o Três Horizontes. Todo mundo motivado! Agora que o Pedro pode colocar tipo, uma torcida, assim, né? Você que está aqui motivado neste dia, tarde e noite, nos escutando, eu sou Ale Moreno. Estaremos juntos com esses dois lunáticos motivadíssimos. Caio e Fabrício, nessa manhã de frio em que apenas Alexandre e Fabrício sentem frio. O outro lado da moeda, o terceiro horizonte, é um horizonte quente. Ele é tão motivado que ele é a música do Sidney Magal. O meu sangue ferve por você. Eu te amo. Bem, depois o meu sangue intro, né? ferve por você. Vai você, Caio, o nosso garoto fervilhante. Depois dessa intro, só me resta cumprimentar e dar um salve para todo mundo. Um bom dia, uma boa tarde, boa noite. Aqui no clima gélido de São Paulo, mas, enfim, super motivado e com todo o gás para a gente falar, enfim, de um tema tão importante que é o que nos move. O tema de hoje, motivação. É ou não é, Fabrício? É isso, São Paulo, graus bem baixos, acho que a gente deve estar com uns 14 graus hoje, morrendo de frio, mas aqui, né? Motivado pra gente conversar. Mais uma vez, né? Mais um episódio. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que tá firme e forte aqui, motivado, escutando a gente. Muito bem, aos motivados de plantão, eu quero saber o seguinte, para vocês, o que é motivação? É um tema que sempre me fascinou e também nos últimos podcasts a gente acabou abordando de uma certa forma, indiretamente, o tema, né? Porque a gente falou sobre propósito, né? E o propósito está muito relacionado com aquilo que nos move, né? O que tem tudo a ver com a motivação, né? É aquilo que, enfim, nos faz sair da cama pela manhã, é aquilo que nos faz estar aqui fazendo esse podcast. Então, acho que a gente tem que reconhecer que o tema motivação é um tema complexo, porque ele exige um mergulho para dentro, né? Para justamente entender o que nos impulsiona. Acho que esse é o grande desafio, né? E tem toda aquela discussão em relação até que ponto a motivação vem de dentro, até que ponto a motivação ela é extrínseca, e com certeza a gente vai tocar esses aspectos aqui ao longo da nossa conversa. Quando eu penso em motivação, eu penso primariamente na confusão que existe em relação ao termo, né? A motivação, ela é algo que vem de dentro da gente, como o Caio estava dizendo. Mas a nossa sociedade usa a palavra motivação como se ela fosse algo que é fabricado por condições externas, o que não é uma verdade, né? E as pessoas acabam confundindo muito isso e acabam buscando a motivação no externo, muitas vezes, né? Assim, enganadas por esse discurso que está em voga, né? E eu acho interessante a gente tentar desempacotar essa conversa, sabe? Assim, tentar trazer as diferenças, trazer os exemplos e explorar um pouco sobre esses aspectos nessa conversa de hoje. O Daniel Pink, que é um cara que tem um livro chamado Motivação 3.0, não sei se vocês já viram, ele fala primeiro que a motivação 1.0 tem relação com quando a gente era só a sobrevivência, né? Ele fala assim, então para eu sobreviver, eu me motivava. Depois ele fala que a 2.0 tem relação com a recompensa. Então, eu me sentindo recompensado, eu me motivava. E nesse livro que ele fala, o 3.0, ele fala que é intrínseca e que está relacionado a 3 pilares. A autonomia, que é eu poder criar a minha regra. O propósito, que o Caio já falou aqui, que a gente falou no episódio, 2 episódios. E ele fala da excelência, dessa busca constante pela excelência, que a gente tenta ser um profissional melhor, uma pessoa melhor, alguma coisa melhor dentro daquilo que a gente tem condições de ser, obviamente. E ele fala que são pilares que sustentam essa motivação interna. E aí ele fala, como será que a empresa pode apoiar
melhorando, por exemplo, a sua cultura, o seu espaço mais seguro, para que a gente também consiga encontrar espaço para a gente mesmo nesse lugar, né? Pra gente... E aí não é com um motivador, não é palestra motivacional. Por favor. É de Esse é o dentro, ponto, né? sim. Eu detesto palestra motivacional. É uma das coisas mais Ai, bizarras que a humanidade já gente. inventou. É gente falando com aquele tom pastoral, do tipo, vamos lá, acreditem! É E, possível, o mérito. Eu fico, meu Deus, vamos e a na gente sua tem vivido força. uma onda, né, sobre isso, assim. É Uma muito onda triste. louca. É muito Esse é o triste. ponto, porque aí a gente começa a flertar não mais com a motivação, mas com a manipulação, né? Porque muitas vezes a gente olha para tudo aquilo e até que ponto aquilo é perene, é sustentável, né? Porque muitas vezes, quando a gente olha essa questão dos fatores extrínsecos, né? E no nosso mundo corporativo está muito relacionado aos aspectos materiais, né? Ou seja, aquelas recompensas, geralmente, enfim, bônus financeiras e, enfim, mais dias e, enfim, tudo isso que está relacionado com esses elementos materiais, caramba, né? Até que ponto isso funciona de uma forma sustentável? Eu acho que já existe um monte de gente e, de uma certa forma, acho que conceitualmente, eu acho que a gente até pode dizer que já existe um entendimento comum de que isso pode funcionar em situações muito específicas e muito no curto prazo, né? Porque, naturalmente, enfim, Maslow, né, já, enfim, considerado o pai da teoria da motivação humana, ele fala muito sobre isso, né? E um pouco disso que você disse, né, Ale? Ou seja, desde as necessidades fisiológicas, de segurança necessárias para a sobrevivência, aí a Aham. gente começa a subir um pouquinho a Uhum. hierarquia dessas necessidades sociais, autoestima, realização. Então, acho que não, Status. então É. realmente a gente precisa tomar muito cuidado com isso, né? Porque esse cuidado, né, Caio, para mim tá nessa de nivelar, de querer passar uma régua como se fosse igual para todo mundo, não é? O que, Com certeza, eu acho que da mesma não forma que é? você tem gente que pode ser movida pelo dinheiro, né, a Aham. gente tem que entender, e aí a gente conecta com o próprio tema de liderança, né? Achar que existe uma receita, achar que isso é enlatado sem conseguir se colocar na posição do outro, onde, evidentemente, a gente tem que entender a complexidade humana, né? Cada um funciona de um jeito. Eu fico pensando aqui é, sobre essa questão de motivação, quando a gente olha para as corporações, especialmente, tá todo mundo sempre reclamando, né? Ou tentando descobrir um jeito de motivar os funcionários, né? Para que eles produzam mais. O fim é sempre produzir mais e melhor, né? Dentro desse sistema em que a gente vive, a gente sempre vai ser é, estimulado a produzir cada vez mais, ao ponto da exaustão, muitas vezes, né? Mas eu não vou entrar nessa seara. A gente pode falar sobre ela num outro podcast. É, a minha questão aqui, eu estou fazendo esse preâmbulo, é porque a gente trabalha com desenvolvimento humano e organizacional. Quando alguém chega para vocês com uma demanda de que o meu time está desmotivado, como é que vocês, meus amigos, trabalham essa demanda com o cliente? Choro primeiro, A gente se abraça, começa a abraça. chorar. Foi um prazer conhecê-lo. Até a próxima. Então, eu acho que a primeira pergunta é tentar entender o que ele quer dizer com o meu time está desmotivado, né? O que é isso? Na prática, assim, me conta, me dá exemplo do que é isso funcionando. Porque às vezes se refere-se mais a ele do que o time, né? Como líder, muitas vezes é ele ou ela, nesse papel de liderança ou clima. E mais, eu acho que vem na cabeça dessa galera busca por solução mágica. Essa é a questão que a gente já falou em vários episódios, um melhor que o outro, obviamente, nesses episódios fantásticos que a gente tem produzido. Porque, concorda, a busca da solução mágica é constante e diária, uma pílula salvadora.
Eu acho que nós três, como profissionais que somos, seríssimos, competentes, brilhantes, fantásticos e humildes, Brilhantes é a maravilhoso. gente tem como papel também trazer perguntas sobre o que é isso, mas acho que em alguns instantes se posicionar de tipo, será que é isso mesmo? É, evento motivacional vai resolver um problema que é muito crônico, que são outras questões, né? E aí, porque o cara gasta uma fábula em palestra motivacional, vocês já viram isso, tipo, eu não vou Já, falar nome aqui, mas menino. um cara famosão cobra Sim. 40 pau Não, pra lá sei. falar. Fala Às uma hora vezes e meia, mais. às vezes mais, daí pra cima. É. Aí ele fala uma hora e meia sobre ele, sobre um, Exatamente! sobre uma Nossa, eu tô superação lembrando de um dele. determinado técnico de vôlei É muito, famoso, que tem um livro aham, e que já foi. requisitado demais. Ele é. Já ouvi uma palestra dele, é assim, É sobre ele o tempo inteiro. triste, groselha. Aí fala sobre ele, aí todo mundo, nossa, que demais! Treinei meu keeper Aham. desse jeito, levei no estacionamento para treinar à noite. 3 dias depois as pessoas nem lembram mais. Aí chega no escritório, eu acho que aí chega no escritório e fala assim, aí eu encontro a realidade, né? Fala assim, meu Deus, a realidade. Eu falei, cara, essa é a realidade. O chefe continua lá, os problemas, o computador, o Os cliente, os processos, o processos, o SAP não clima, a funciona, cultura, a que às vezes é cultura. tóxica. Aí eu falo, cadê esse maldito treinador motivador que deu essa palestra, que fez isso comigo, né? E não resolveu nada. Eu gastei uma fábula e eu Uma penso, fábula. antes de eu passar para o Caio, eu falo assim, com essa grana eu poderia ter dividido isso, vamos pensar que é 40 pau, em um monte de encontros, nem que sejam encontros menores, pensando só no nosso pedaço, tem mais um monte de coisa para resolver, claro. E você, no processo, talvez entender, compreender, melhorar, ajustar e talvez não resolver também. Porque pode ser tão crônico que treinamento não é milagre, né? Não é pílula mágica. Todo mundo sabe disso. Também, mesmo sendo processo. Fala, Caio. Não, às vezes eu me questiono, será que o próprio líder, né, que acaba contratando essa pílula milagrosa, será que ele tem a expectativa de que isso vai ajudar? Ou será que é uma engana que eu gosto, estou fazendo alguma coisa meio pro forma, né, mas ele reconhece que o buraco é muito mais embaixo, e isso, de uma certa forma, é quase uma forma de você tirar o foco da causa raiz, né? Que muitas vezes é ele, né? Que é muitas vezes o estilo de liderança. É justamente aquele que, enfim, pegando um pouquinho o que o Pink fala, é aquele que não dá autonomia, é aquele que naturalmente tem ainda aquele estilo de recompensas, punições, controle, ou seja, caramba, né? Fica super complicado, né? Super complicado. Eu também sempre me incomodou muito isso. E outra coisa que também, aproveitando o gancho dos coaches, treinadores, algo que também me incomoda é aquele pessoal que está num contexto totalmente diferente. Vou pegar o esporte, né? Ou ainda também, houve uma época que tinha uma moda daqueles livros de ex-militares, né? Que, enfim, Tropa de traziam. elite, né? Os É, tropas um de pouco da história de que o mundo corporativo é que nem uma guerra. faca na caveira. Isso, caramba, né? Ok, não estou dizendo que a gente não pode tirar alguns pontos, né? Mas fazer um paralelo e fazer uma conexão direta com o que acontece dentro das corporações, caramba, eu acho isso também não é muito fácil. E será que não tem recado aí, Caio? Quando o cara contrata um tropa de elite, nem sei se está na moda, espero que tenha acabado essa maluquice, para falar lá, faca na caveira, ele tá dando um recado também sobre a cultura daquele lugar, né? Eu não sei, será que não Ah, pensou nada, não é possível que não pensou nada sobre isso. O cara vai lá e fala, foca na caveira, vamos vender, grito de guerra, aquelas pede para coisas, sair. pede para Se não sair, aguenta, tapa na pede para sair. cara, É, arte da guerra. Aí depois fala, aí ele fala, bom, e aí vamos embora, e fala assim, para mim é um recado cultural. Isso não é possível claramente, fazer associado a claramente. isso. É claramente, eu já estive dentro de uma cultura que imitava os espartanos. Eu vou usar uma palavra forte aqui. Na minha opinião, era doentio, né? Assim,
Dê mais estilo. detalhes, quero Ai, saber. gente, é que Espartano, daí eu é, quero é saber o espartano. perigoso as Não, pessoas. detalhes sobre o espartano. O que você quer dizer com Não, do espartano? tipo das pessoas gritando, Guerra, au, espada. au, au, todos juntos. Gente, era assustador. Não, e era tipo a galera acreditando. Igual a gente vê esses vídeos motivacionais desses coaches que falam da masculinidade, pedem para os caras gritarem. Tipo, Legendários. era mais ou menos essa vibe. Então tinha uma vibe meio, sei lá, uma seita, eu não sei explicar. E eu vi aquilo assim como RH e pensava, meu Deus do céu, Vergonha que alheia, que vergonha alheia. loucura, assim, né? Uma coisa meio. E as pessoas se entregavam ali de fato, e muita gente achava aquilo incrível, assim, sabe? E as pessoas saíam daquelas conversas, assim, energizadas, mas era um lugar que, na minha cabeça, ele é muito problemático, porque é, ele cria uma ilusão para as pessoas ali, sabe? De que elas. é, São donas do negócio e que elas vão ser recompensadas por isso, mas o que a gente via, na verdade, eram sempre a mesma panelinha sendo recompensada no final do dia, e essa panelinha já fazia parte de uma elite, assim, sabe? Eram filhos de herdeiros que faziam parte do, do board, sabe assim? Então, era tipo o filho do cara que já investiu na própria empresa e que tá ali dentro. Então, era muito complicado, assim, era muito complexo esse lugar. E, ao mesmo tempo, vendia-se esse lugar de cultura motivacional, onde as pessoas elas estão entregues, elas dão o sangue, elas vestem a camisa. É muito complicado, assim, é delicadíssimo, delicadíssimo Então, esse mas tipo você de acha que cultura. eu tô falando que nós três, o estilo de trabalho nosso, tá perdendo para essa galera espartana? A gente tá Com perdendo esse certeza. jogo? Eu Eu acho acho que que, sim. eu acho que de uma certa forma é um pouco o que a gente, não sei, talvez a gente anda vendo no país como um todo, a busca por soluções Mágicas e mágicas, rápidas. exatamente, soluções aparentemente simples para problemas super complexos. A gente sabe que isso é quase um distanciamento da realidade, né? É uma falta É, de contexto. Eu acho que é um é. pouquinho até do próprio discurso motivacional. Muitas vezes, vamos voltar um pouquinho para a questão dos coaches. Ah, houve uma época que estava, enfim, um maior burburinho com relação a uma preleção que o Rogério Ceni fez antes de um jogo de futebol. E realmente, você escuta aquilo, cara, você fica energizado, realmente ali o que, naquele contexto. Pô, mas a gente tem dois tempos de 45 minutos. Os caras têm que chegar realmente, cara, com, cara, faca no dente, ou seja, sangue nos olhos, porque ali vai ser realmente o momento de você realizar aquela entrega, né, com toda aquela energia, mas num período muito curto. Então, eu acho que nesse contexto, pô, super legal, né? Faz sentido, Faz né? sentido, né? Mas aí você pega essa fórmula e aí você leva lá para o mundo corporativo, né? Em que naturalmente não tem absolutamente nada disso, é o dia a dia, né? É aquele, é aquele trabalho incessante. Rotina. Caramba, como é que tudo bem, num contexto de projeto, você, não, vamos fazer aí uma dinâmica de integração, né? Ok, num primeiro momento, para tentar acelerar um pouquinho uma possível conexão, mas isso não se sustenta no médio e longo prazo, É, né? Tem que ter bom processo, tem que ter bom Claro, né? clima, tem que ter uma boa liderança, tem que ter uma boa comunicação, tem que ter feedback, tem que ter uma série de coisas, né? E as pessoas, elas acabam. A gente está a impressão que eu tenho, né? Que a gente está vivendo um mundo, e a gente falou sobre isso em outros episódios, onde tudo é muito perfeito ou deveria ser na cabeça das pessoas, né? E tudo tem que acontecer muito rápido, as pessoas não têm mais tempo a perder, assim, na cabeça delas, Uhum. né? Elas querem que tudo seja meio solução imediata, e eu ouvi outro dia até uma coisa de jovens indo para psicólogo
querendo criar como se fosse um plano de desenvolvimento individual com metas para ele dar check, assim. E, tipo, isso não é um processo de terapia, né? Assim, e dos profissionais, né, da área estarem um pouco preocupados, né, assim, pensando, caramba, né, assim, e o pior não é isso, né, o pior é que em toda profissão a gente tem os bons e os maus, e tem os maus profissionais que eles, de alguma forma, estão meio que cedendo e indo contra o código de ética da própria classe, assim, e cedendo a essa pressão, assim, de criar de fato, sabe? Assim, então, vamos aqui, ó, criar um plano de metas para sua terapia, sabe? Assim, não, sabe? Assim, apenas não. Apenas não. Se você está escutando isso e de alguma forma já pensou na possibilidade de criar metas para sua terapia, você está pensando em terapia errado, meu amigo, minha amiga. Não é assim que a banda toca na terapia. Mas voltando à história do corporativo, a gente aqui está numa situação muito difícil de ter que lidar com essa ansiedade pelo resultado imediato e ao mesmo tempo em que a gente tem plena consciência de que é uma jornada, né? Transformar uma organização que está sofrendo, sei lá, não estão produzindo o suficiente, não estão atingindo os resultados. Muitas vezes as pessoas elas não querem que a gente faça todo o trabalho de diagnosticar a organização, para entender profundamente quais são as causas raízes, para a gente então criar um plano de desenvolvimento baseado nas causas raízes. Eles olham pro sintoma e eles querem o analgésico, eles só querem tirar a dor dali da história, mas eles não querem tratar, né, a causa da dor, assim. E aí é muito doido, porque a gente volta, vai ser meio vitrola quebrada, assim, né? A gente volta para o lugar onde a gente apresenta para eles esse lugar de vamos olhar profundamente para o problema, vamos entender, e aí a gente perde o cliente, porque não, ele quer que a gente dê um analgésico. Ele não quer olhar para a causa raiz. Ele não quer olhar para a doença, ele quer olhar para a solução, e essa O solução tem que sintoma. ser uma pílula mágica que você toma e resolveu, entendeu? E eu acho que Voltando, esse é o... De falar, Caio, vai você, por favor. não, voltando justamente para essa questão da causa raiz, né? E voltando até para o aspecto conceitual. A teoria de Herzberg, que fala dos fatores de motivação e higiene, eu acho que ele fala uma coisa muito legal. E ele fala o seguinte: o que ele foi ele que cunhou esse termo, né? Os fatores de higiene, eles apenas previnem a insatisfação. Ou seja, você tem um salário digno, você tem um ambiente de trabalho em que você se sinta respeitado. Ou seja, os fatores que previnem a insatisfação não são aqueles que motivam. Então, no momento em que você tem que ter um salário digno, é algo que vai prevenir a insatisfação, não significa que você vai, dando mais dinheiro, você vai promover a motivação. Então, eu acho que isso é um aspecto super importante. E aí a gente volta. E ele mesmo, já 50 anos atrás, ele já falava sobre a importância da autonomia, da responsabilidade, da busca pela autorrealização, autoestima, né? Então, a gente precisa também entender isso, porque muitas vezes eu acho que a gente olha, quando esse gestor está buscando essa pílula mágica, a gente também tem que, acho que, disparar uma reflexão. Será que as condições mínimas para que as pessoas desempenhem estão lá instaladas, né? E às vezes você está falando de grana, eu ouço do gestor, mas já dei o aumento para ele. Hum. Mas isso não vai resolver, não é sobre isso. E também porque que aumento é esse, e esse aumento é incorporado financeiramente na vida do cara e pronto, estabilizou em um mês. Então não é sobre grana o tempo todo, né? Tô entendendo que a condição digna é uma coisa, mas os reajustes que eu vou dando ao longo do tempo, às vezes até de curto espaço de tempo, tentando resolver um problema que é maior que esse. Que não é só dinheiro que a gente está falando aqui. São Na outras Corn questões que estão aí. Ferry, na Corn Ferry a gente falava muito sobre essa questão, Ale, assim, de quanto é importante a gente remunerar corretamente, mas também o quanto a questão da remuneração
ela não é perene, né? Porque ela tem um efeito que ele é só naquele momento. Então, o Alexandre está numa empresa, ele está querendo muito ser promovido, né, de cargo e de salário, e aí ele recebe essa promoção. Essa promoção e esse salário novo, num primeiro momento, vão te energizar, vão te deixar mais estimulado para você ir para o trabalho, com uma sensação de reconhecimento e tal, que vai durar 1 mês, 2 meses, depois você volta para o lugar onde você estava em relação à cultura em que você está. Então, mais importante do que a gente olhar para a remuneração, e ela precisa ser olhada, mas existe um aspecto mais importante ainda que a remuneração, é a própria cultura, porque é a cultura que vai trazer mais ou menos estímulos apropriados para que as pessoas realizem o que elas precisam realizar dentro daquele contexto, né? Dentro da área que elas estão, dentro dos resultados esperados. E quando a gente fala de cultura, a gente está falando de uma cultura que ela tem que ser uma cultura baseada na gestão de 3 tripés. A gestão do tripé de resultados, de processos e de pessoas. Se um desses lugares não está firme, esse tripé cai. Imagina um banquinho de 3 pés mesmo. Se você tira um, vai cair, né? Se você tira dois, então assim, não adianta só olhar para resultados, não adianta só olhar para processos e não adianta só olhar para pessoas. Você precisa olhar para as 3 coisas ao mesmo tempo e garantir que as 3 funcionem. Se você fizer com que as 3 estejam bem estruturadas, bem alinhadas, com o seu negócio, com as suas necessidades e com as pessoas, a chance das coisas andarem melhor é muito maior. Eu Falei. fico olhando para as empresas que tem o. Claro que toda empresa é uma empresa comercial, né? Ela tem que vender alguma coisa para existir. Mas os resultados, para mim, são sempre o que estão muito à frente nessa cadeira aí. E geralmente pessoas é a última coisa que as pessoas olham. Geralmente é processo, primeiro resultado. Aquelas que estão um pouquinho mais adiantadas também olham para os processos e melhoram os processos, e entendem que os processos ruins também fazem com que os resultados sejam capengas. E só as muito, muito, muito avançadas, assim, muito maduras, olham para as pessoas. E eu não sei se isso é bom ou ruim, né? Por um lado é bom para a gente, porque é aí que a gente entra para ajudar eles a olharem as Não, na pessoas. verdade, eu acho que elas olham para as pessoas, mas olham com a perspectiva de cobrança, não com a perspectiva De cobrança do de resultado, volta do para o resultado. resultado. Esse pessoal não entrega, esse pessoal não faz. Aí contrata, desculpa, um evento, uma palestra, um workshop para tentar resolver um problema do ano inteiro lá. Sim. Preciso de uma meta anual, eu faço um evento de técnicas de venda e negociação, um workshop de 8 horas para tentar resolver os problemas que são mega complexos e que demandariam muito tempo e energia. Esse é um fator de pessoas, né? O fator de pessoas é um monte de coisa que você está falando aí. Remuneração, benefício, todos os cuidados que tem nesse ciclo de vida do cara dentro da empresa, né? Sim, sim, um plano de carreira bem claro, comunicado, feedbacks constantes, né? Mil Assim, o que você coisas. está fazendo bem, o que você está fazendo mal. Tem gente que dá feedback para a pessoa só quando tem Quando dá merda. Quando dá merda. Não, assim, quando dá merda ou quando tem aquele momento específico, né, de você Obrigatório. de performance, de avaliação de performance, que daí todo mundo tem que ir lá e preencher um sistema, o que aconteceu, da meta que a pessoa fez. Isso quando tem uma meta estabelecida, porque tem gente que entra em empresa e não entrega um plano de metas para a pessoa não sabe nem o que ela tem que entregar, assim, e aí quer motivar, vai motivar como se a pessoa não sabe nem o que ela sabe, assim, mas está no job description, tá, mas o job description é um resumo das atribuições dessa pessoa, mas qual é de fato o que você está esperando como gestor dessa pessoa? Em quanto tempo? Cria uma meta smart para essa pessoa, uma que seja, sabe, para ela saber para onde é que ela tem que navegar, o que ela tem Calma, que não fica olhar. nervoso, não fica nervoso. Fábio, você está se desmotivando desse jeito. Não, eu ia apenas acrescentar aí um adendo, né? Acho que o desafio hoje das grandes corporações, enfim, das empresas como um todo, é justamente buscar um alinhamento entre os seus valores
E o que essa geração nova também está buscando, né? Porque se a gente consegue esse match, né, eu acho que aí sim a gente começa a criar algo poderoso. E eu acho que, nesse sentido, essa nova geração, de uma certa forma, às vezes me parece são bastante corajosos na medida em que, caramba, o que essa empresa ela tem como valores, o que ela propõe, isso não me atrai. E nesse momento eu estou fora, porque não bateu, entendeu? Então acho que esse é um grande desafio. Sair daquele momento marketing, né, e vivenciar realmente o que ela pratica no seu dia a dia. E se isso está alinhado com aquilo que eu acredito que seja importante para mim, vai dar match. Agora, quando eu começo a perceber que existe uma distância entre o discurso e a prática, vai ficar difícil manter esse pessoal, né? Então, esse distanciamento, além de um monte de coisas que o Fabrício trouxe lá no começo, eu fiquei aqui com uma pergunta na cabeça, assim. O Fabrício chegou a abrir essa porta e fechou. Ele falou, vou fechar, que é a história da exaustão e tudo mais. Porque essa tentativa, talvez individual, de tentar performar o tempo todo, de ver um monte de coisa dos exemplos das redes sociais, ou desses coaches motivacionais, ou dessas palestras sem pé nem cabeça, também podem levar a gente a uma situação de exaustão, de tentar buscar ser uma coisa que eu não sou, de tentar, nossa, tá todo mundo performando menos eu, e adoecimento. Então, será que a motivação, essa motivação, que eu não sei nem o nome, se é um nome certo mesmo, pode gerar em nós exaustão? Ou uma motivação de ilusão, sabe assim? Nossa, vai lá que você consegue, vai lá que eu vou dar conta, vai lá que é só você subir a montanha e fazer, é só gritar au e conseguir. E aí eu falo, cara, eu não tô conseguindo dar conta disso. E aí, com esse conflito interior gigante, e aí eu vou deprimindo ou vou explodindo para dentro, né? É, Implodindo, na verdade. é que eu acho que a gente precisa definir a diferença entre motivação e estar sob pressão. Porque, para mim, esse lugar é um lugar de criar uma cultura que ela é palatável e que coloca o ser humano numa panela de pressão sem que essa pessoa note que ela está sendo colocada nessa panela de pressão. E aí, essa pessoa, se ela não, dentro dessa cultura do AU, ela não performa de acordo, ela não. E performar, eu estou dizendo como se fosse esse lugar do ator mesmo, né? De atuar de acordo com aquela peça que está sendo colocada ali, com aquele papel que foi estabelecido para você. Se você não consegue atuar da forma como é esperado, essa pressão vai aumentando, porque existe não só uma pressão da, dos líderes, mas existe uma pressão dos pares que estão agindo de uma determinada forma e que você, se não concorda, você está sofrendo também a pressão desses pares que estão olhando para você e dizendo, mas por que que você não está, entendeu? De acordo com o que todo mundo está fazendo. E isso vai gerando uma pressão interna, 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 que, assim, invariavelmente leva a pessoa ao adoecimento psíquico, né? É Assim, achar, tipo, não tô dando conta, não vou dar conta, não. O que você acha, exato. Caio, disso? E a gente tem visto isso cada vez mais frequentemente, né? E acho que nunca se discutiu tanto a saúde mental nas empresas, justamente por isso, né? E justamente esse é o ponto, né? É claro que eu até entendo o lado corporativo, né? Ou seja, a busca do equilíbrio, muitas vezes ela só acontece no momento em que a gente percebe que a gente passou da conta, né? É aquele movimento pendular, né? Existe naturalmente um mercado cada vez mais competitivo, então a gente tem que reconhecer, claro que existe uma cobrança por resultados e muitas vezes a gente acaba perdendo a mão, né? E a gente percebe muitas vezes tarde demais, né? Quando aí a gente começa a perder os nossos talentos, a gente começa a perceber que as pessoas estão adoecendo, e aí a gente fala, opa, alguma coisa está errada. E aí a gente volta tentando corrigir. Então esse equilíbrio é muito tênue, né, Ale? Eu acho que nesse sentido a gente também tem que reconhecer que não é fácil para as corporações enxergar onde está esse ponto de equilíbrio, mas a gente sabe que tudo isso começa pela liderança, né? A liderança tem que estar atenta aos sinais. Caio, eu diria que uma forma da gente começar a não se perder
seria não esquecer que a gente está lidando com seres humanos e não com máquinas. Porque, infelizmente, o que eu vi na minha experiência em alguns lugares que eu passei, eram as pessoas sendo tratadas como se elas fossem fontes inesgotáveis de trabalho. E não existe isso, né. Só uma máquina trabalha inesgotavelmente. E mesmo assim, essa máquina precisa parar para manutenção de vez em quando, né. Ela tem um tempo em que as peças delas, vocês que são engenheiros podem falar melhor do que eu, porque eu não sou engenheiro, mas eu entendo que uma máquina em algum momento vai ter algum desgaste em alguma peça. Esse desgaste ele é inclusive considerado pelos engenheiros, e essa manutenção ela é programada para que a gente pare essa máquina de tempos em tempos e realize essas manutenções. O ser humano não é essa máquina, né, a gente precisa de manutenções, assim, mais recorrentes. A gente precisa parar mais vezes, a gente precisa de mais respiros, né, não é à toa essa conversa que está tendo para mudar a escala 6x1 para uma escala mais humanizada, onde as pessoas tenham mais tempo de descansar também, de ficar com seus familiares, de, recarregarem suas baterias sociais, porque se a gente coloca essas pessoas nesse extremo de trabalho, né, querendo tirar cada vez mais delas e tratando elas como máquinas, não existe palestra motivacional, não existe jornada de desenvolvimento humano e organizacional que vá resolver esse problema, né. Que vocês acham? Eu fico te ouvindo quando você fala até da jornada, né? Se a nossa conversa aqui tem fala com todo mundo, ou se a gente está conversando só dentro da nossa bolha, quando a gente pensa em motivação, não é? Provavelmente. Se eu abro os espaços para que você falou assim, esse momento de eu ficar com a família e tudo mais, a gente consegue ter esses momentos aqui, nós três. Sim, Então, como a gente faz para que a gente, como sociedade, consiga viver dentro dessas. Tenha pelo menos as mesmas oportunidades para ter uma vida saudável melhor. Acesso, por exemplo, à psicoterapia. Não é acesso para todo mundo, não é acessível para todo mundo. A gente sabe que não é. Não é? Esse é o ponto, Ale. Você Não trouxe um é. ponto super importante, né? Porque a gente está aqui falando sobre estima, autonomia, Uhum. autorrealização, quando a grande maioria, ainda mais no nosso país, eles não têm as necessidades básicas atendidas, né? Aí a Atendidas, gente né? volta lá outra vez para o Maslow, né? Na teoria das necessidades, a hierarquia das necessidades, e aí os caras, enfim, falam, pô, muito bonito esses três falando, mas em que mundo eles vivem, né? Porque eu preciso de Uhum. dinheiro para comprar comida, né? sim, Uhum. Então, essa história de que dinheiro não é importante, né? Será que Mentira. isso acaba não sendo uma visão muito romântica e distante da realidade da maioria das pessoas? Provavelmente, né? Acho que num país como o sim, nosso, a gente tem que entender. É uma bolha, você tem razão, Ale. A gente olha para o nosso mundo corporativo e a gente tem que reconhecer, né? Eu fui para. Vou começar um projeto em Heliópolis, lá com uma empresa, levar a empresa lá para um trabalho. E a gente foi fazer uma conversa numa biblioteca, e a Ângela, que é a gestora dessa biblioteca, falou assim: eu vou contar uma história para vocês. Tinha uma menina, essa menina queria estudar balé, porque aqui tem um projeto social de balé. A menina foi para aula de balé, chegou na aula de balé, o professor, que mora também em Heliópolis, falou assim: você está sem meia. Ela estava motivada para estudar balé. Outras vezes, ela tinha um desejo, com ela mesma, de fazer balé. Está sem a meia. E aí ele falou assim: não quero você na minha aula. Aí ela saiu da aula, foi até a Ângela e falou assim: professor, não deixou eu fazer a aula, porque eu não tenho meia. Aí a Ângela pegou a menina, levou até a sala de balé e falou assim: deixa ela fazer descalça. Professor, mas deixa ela fazer descalça. Aí ela fez a aula de balé. Acabou a aula, a Ângela pegou o professor e falou assim: vamos na casa dela? Aí chegou na casa dela. A casa dela era um cômodo com 5 pessoas dormindo no mesmo espaço, sendo um bebê, ou a cozinha, o banheiro, é tudo no mesmo lugar. E aí foi perguntar para a mãe sobre a meia. E a mãe falou assim: mas eu não tenho dinheiro para comprar pão. Eu vou comprar meia? E aí, por isso que eu fiquei pensando na história da. Então, e aí, mas o desejo de estudar, de fazer balé, estava na menina, que eu estou falando da motivação de fazer balé. Então, deu oportunidade.
E o cara que vivia nesse mesmo espaço, o professor, não conseguiu perceber na outra que ela não tinha condições de comprar uma meia, porque a gente vai tanto se embolhando em nós mesmos, assim, né? Achando que o mundo é a gente. E por isso que eu pensei, quando o Fabrício falou das escalas de trabalho, eu falei, cara, mas é uma discussão tão óbvia, né? Mas quem está discutindo isso não está vivendo na pele a meia, não está sem meia de balé. Tem meia de balé o cara para treinar. Ele está nem aí para a história da meia de balé. Exatamente. O cara quer uma escala ainda maior, porque é uma forma de ele aumentar a renda dele. Então, aí nós vamos cair numa discussão política aqui ferrada. Exatamente, super complicado, né? Mas então, eu acho que essas motivações mudam muito, né? Então, e para mim, essa menina queria fazer balé. Essa é a motivação dela, eu quero estudar balé. Com que condição? Com a condição que eu tenho. E como o professor abre espaço para ela poder estudar balé. E ele teve que entender a realidade do outro, que é o que a liderança normalmente não faz, de entender a realidade do outro, para criar esse espaço seguro para que o outro consiga de fato ser ele mesmo, arrumar espaço para ele. Nas empresas é isso. O quanto será que o líder conhece a história de cada um que chega lá? Como ele chega, se ele vem de ônibus, de metrô, se ele pega trânsito, onde ele dorme, se ele tem família estruturada no sentido de, tipo, apoio psicológico para as coisas que ele tem, para onde correr, se ele tem para onde correr quando tudo aperta, se ele consegue fazer uma terapia, se ele precisar, se ele consegue comer com o vale de refeição que eu dou para ele. Então, 1000 coisas que estão aí na cabeça da liderança e ele está olhando para resultado, o pilar que o Fabrício trouxe. É por isso que eu falo que humanizar a liderança é importante, Ale. E é complexo, né? Porque humanizar a liderança está num lugar de você se interessar genuinamente pela história de vida da outra pessoa que você está liderando. Não é só pelos resultados que ela está trazendo. Quando a pessoa te liga e diz assim: "Olha, não vou conseguir ir hoje para a empresa, porque o meu filho está doente", ao invés de eu penalizar essa pessoa, é eu entender como é que é o contexto familiar dessa pessoa e como é que eu posso ajudá-la com essa questão. Porque muitas vezes eu acabo criando essa motivação nessa pessoa, a partir do momento em que eu a acolho dentro do contexto que ela tem, porque daí ela se sente, de fato, vista, e nesse lugar de ser vista dentro dessa empresa, ela produz mais, porque ela fala: "Putz, que legal, eu trabalho numa empresa onde o meu líder entende o meu contexto, me vê como um ser humano, como mãe, como o que quer que eu seja, e a partir desse lugar eu sinto que eu pertenço muito a essa empresa, a esse time, porque é humano, não é só o resultado. E aí o resultado aparece. E geralmente aparece muito mais. E Muito geralmente o mais. líder tem muito menos trabalho de ter que ficar microgerenciando, porque Gerenciando. a pessoa automaticamente também se coloca num lugar de, entendeu? Tô sendo vista e enxergada num lugar que nunca foi antes. Ô Fabrício, o que rolou agora com a história de acabar o home office e voltar tudo para o escritório? Gente, olha, eu Afetou acho uma galera isso. gigante, desmotivou muita gente, pediu demissão, Sim, inclusive. Tipo assim, sim, porra, eu criei em casa, eu consigo ficar com a minha família, cuidar do meu exato. filho, ir para Sim. escola, E produzir. o pai e a mãe, porque eu não quero tirar o pai dessa conta, porque que até eu tô ouvindo um podcast esses dias, até era no Flow lá, ele entrevistou um cara bem interessante. Ah, esqueci o nome do cara, mas tudo bem, ele fala sobre pai. E ele fala assim: por que a licença paternidade no Brasil dura 5 dias só? Ridículo. Como eu posso exigir que o pai, seja presente na vida do filho, se ele só pode ficar 5 dias em casa? Mas a empresa poderia também fazer um movimento dela com ela mesma, assim, deixa Algumas esse cara fazem. ficar mais tempo em casa, algumas fazem, né? A Natura, por exemplo, Isso faz. tudo motiva, eu acho que isso tudo é fator de motivação, tipo assim, pô, essa empresa tá olhando para mim de um jeito humano, percebeu um momento importante na minha vida, que é a chegada de um filho, ou um filho doente, como você falou. A gente está indo embora, o nosso tema aqui, estamos muito motivados nessa fala, e aí a gente disparou a falar e o episódio, tipo, foi por 2 horas.
Mas tudo bem, quem chegou até aqui, já vou fazer um ponto final. Porque, na verdade, essa conversa não tem fim, né? Não, se a gente ficar, a gente vai ficar eternamente. A gente pode fazer uma motivação parte 2 no futuro, para continuar falando. 2.0, 2.0. É. Mas qual horizonte breve vocês trazem para essa prosa sobre motivação? Assim, o que fica aqui nessa bagaça? Eu achei muito legal que Desculpa, Fabrício, Vai, mas até eu Caio. aqui. Achei muito legal o que você trouxe, né, Fabrício? Acho que de uma forma genuína, a motivação passa, né, pelo entendimento dos outros, né? Ou seja, esse é um exercício fundamental. E começa pela gente, né, pessoal? Porque a questão do autoconhecimento, eu olhar para mim e começar, em vez de reclamar, mas eu estou num ambiente em que eles não me motivam, eu também ter uma reflexão do ponto de vista interno e começar a buscar exatamente quais são essas forças motrizes, aquilo que naturalmente me impulsiona. Meu recado também para você, líder que está escutando a gente, é um reforço do que eu já disse mesmo, assim. Tente humanizar a sua gestão. Lembre-se que você não está trabalhando com robôs, com máquinas, e que você precisa compreender o contexto, sabe? Sair um pouquinho. A gente falou aqui de sair da bolha, sai da sua bolha, entendeu? Tenta entender de onde vem, qual que é o histórico familiar, o contexto sócio, psicossocial, sabe? Cultural, biológico. Tenta conhecer a pessoa com quem você está trabalhando. Genuinamente, assim, sabe? Curiosamente, faça reuniões semanais, quinzenais, mensais de feedback, onde você converse com essa pessoa, para além de só cobrar dos resultados, para tentar entender quem ela é, porque entendendo quem ela é mais fácil de você também entender como você vai estimulá-la no dia a dia. Eu concordo com os dois senhores da corte, e vou trazer mais um ponto que não existe milagre. Não existe milagre. Milagre. Não existe. Esse lance de palestra motivacional, ou de qualquer coach motivacional, de momentos, vamos lá em frente, qualquer coisa do tipo, acho que a gente descambou no Brasil nesse sentido. Acho que é no mundo, né? Descambou mesmo. Assim, a gente segue uns líderes malucos no planeta. E a gente acredita em umas coisas muito doidas, assim, numa primeira camadinha de gelo, descasca um pouco a cebola para ver o que tem lá embaixo, achando essa história do vamos lá, vamos conseguir, é para todo mundo, o mérito, se você ralar, você consegue, como se todo mundo tivesse partido da mesma linha, né? Famigerada aí, meritocracia. Meritocracia, que é uma grande babaquice sem tamanho, besteira, não existe. Mas, senhores, eu termino muito motivado, sabendo que quem chegou quer falar, fala. Eu tenho que dar um beijinho, mandar beijinho para isso que eu ia Cristiane falar, Rodrigues da Nutri, você ia? Peraí. Olá, Fabrício. Manda beijinho, meu amiguinho. Manda beijinho, pessoal. Será que vai ter corte? Não sem corte, sem corte. Vai. Um beijo para a Cristiane Rodrigues, minha querida amiga que trabalhou comigo na Korn Ferry. Eu conversando aqui sobre liderança humanizada. Ela é muito humana. Muito humana. E eu quero mandar um beijo para ela. Tá na Nutri hoje, fazendo um trabalho excelente lá. Um beijo, Cris. Saudade de você, meu bem. Um beijo, Cris. Vai mandar beijo para Andréia, Caio, ou não? Com certeza, vou mandar um beijo muito carinhoso para minha amada esposa Andréia. E você, Ali, vai mandar beijo para alguém? Eu não mando beijo para ninguém. Quero mandar beijo para ninguém mesmo. Porque eu sou assim, eu sou muito egoísta. Entendi. Só tô preocupado comigo, eu quero que se dane. Você vai beijar o espelho hoje, é isso. Vou beijar o espelho, isso. Muito. Para quem chegou até aqui, está motivado com a gente, primeiro que uma motivação evidente se você estiver vendo por vídeo, a beleza desses homens é ímpar. Com essa daí. Então isso já deve motivar a sua vida, falar assim, meu Deus. Os 3 colírios. Colírios. Nós temos um Moura Brasil aqui disponível para nós. Patrocine a gente, Moura Brasil. Colírios Moura Brasil, patrocine a gente. Por favor. Ai, meu por Deus favor. do céu. Nós somos doces como chocolates da Copenhagen. Não vou falar da outra empresa,
Não, não é copenhague. Dengo. É um dengo, porque dengo é natureba. É, um dengo gostosinho. Ai, que gostosinho. Dengo patrocina a gente, pronto. Patrocina, Vamos terminar, gente. Ale, senão a gente vai ficar horas aqui. Siga a gente no YouTube, no Três Horizontes, no Spotify, no Três Horizontes. Dê um like, compartilhe com seus amigos e inimigos, porque a gente é demais. E estaremos em breve. Esse foi o 10º episódio. É isso. Tchau, gente! Chega. Valeu.